Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Desde os primórdios do cinema, personagens como Drácula, Frankenstein, lobisomens estão no gosto popular de qualquer um que curte terror. I bid you welcome. E por muitos e muitos anos, essa galera toda sonhou com um dia em que veriam todos esses personagens e vários outros em um mesmo filme. Um grande crossover, entendeu? Isso até aconteceu algumas vezes, mas geralmente em versões mais cômicas, como no filme Deu a Louca nos Monstros. Só que lá no ano de 2004... finalmente o grande dia chegou, o dia do crossover que reuniu os maiores monstros da história em um só filme. E o resultado disso? Tá começando mais um filmes que existem aqui no canal Piuí sobre Van Helsing, o Caçador de Monstros. Esse é o nome do filme? Van Helsing, o Caçador de Monstros? Sim. Legal. Canal Piuí, o Caçador de Likes. Yeah! Muitas continuações demoram anos para chegar, mas elas vêm. E o mesmo serve para a sua calvície. Ela começa aos poucos, você fica esperando, bota o boné para dar uma disfarçada aqui ou ali, mas daqui a pouco você está com duas entradas gigantescas na cabeça. Tenta botar a franja pro lado, tenta reorganizar o cabelo, deixa crescer um pouco mais para tentar esconder, mas não adianta, todo mundo percebe que você está ficando calvo. Não, o que é isso, gente? Tô careca! O lado bom é que a calvície tem solução com a Manual. A Manual é a maior especialista em tratamentos para a calvície masculina em estágios iniciais ou avançados. Os tratamentos são personalizados, prescritos por médicos e oferecem acompanhamento clínico ilimitado sem custos extras. Basta acessar o link aqui na descrição, responder o formulário e pronto. Os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta e a partir do 4º mês de uso, os resultados já costumam ser mais visíveis. Tá em dúvida? Então bora utilizar o cupom ANALISAPIUI que você vai ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido. Mas não espere, viu? Porque o cupom é por tempo limitado. Acesse o link na descrição e chega de esconder a calvície. Tenha um cabelo que você se orgulha. Em 2017, a Universal, olhando para a Marvel, olhando ali para o Warner com seu Invocaverso, pensou o seguinte: eu tenho vários monstros muito interessantes, então por que eu não faço o meu Monstroverso, nesse caso Dark Universe, como seria o nome, e pegar todos esses personagens e no final fazer um grande crossover entre eles? E essa tentativa foi um grande fracasso, porque logo no primeiro filme, lá em 2017, a múmia do Tom Cruise, ficou uma bosta, né? Então não tinha como continuar. Eu brochei. Mas essa tentativa não é tão recente assim, ela é muito mais antiga. Lá em 99, quando foi lançado o filme A Múmia, foi um grande sucesso de bilheteria e até de crítica, então o pessoal já estava pensando assim, vamos fazer mais um aqui para tentar conectar. E eles começaram a ventilar a ideia de fazer o filme do Van Helsing, juntando vários monstros, como o Drácula, como outros vampiros, lobisomens, até um médico monstro. Acha que é o único super-herói do mundo? Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. A ideia era replicar o estilo do filme A Múmia de 1999, que saía um pouco do horror e ia mais para uma ideia de aventura. Tinha muito mais ação, muito mais comédia, e isso seria replicado aqui em Van Helsing. Não à toa, o diretor escolhido foi o Stephen Sommers, que também dirigiu A Múmia de 1999 e que aqui recebeu carta branca. Agora é tudo meu. Ele podia colocar aqui os personagens que quisesse, trabalhá-los da maneira que achasse mais interessante, com as cenas que acreditasse que fariam o público ir à loucura, e com toda essa liberdade, Stephen Sommers mostrou que não merecia ter recebido liberdade nenhuma para fazer esse filme. Lançado em 2004 com roteiro e direção de Stephen Sommers de A Múmia e Retorno da Múmia, Van Helsing, o Caçador de Monstros, começa ali com uma cena de abertura em preto e branco, mostrando a criação do monstro de Frankenstein. E ele está fazendo isso na Transilvânia, já que esse filme tem esse estilo de conectar as pontas. Aqui aparece o Drácula também, e aparentemente ele que está pressionando o doutor a criar um monstro de Frankenstein. Você sabia que Frankenstein é o nome do doutor? O monstro é o monstro de Frankenstein. Bravo.
Após a criação do monstro ser concluída, o cientista se torna um inútil para o Conde Drácula, que estava financiando as suas pesquisas. Ele então morde Victor Frankenstein e, de repente, a população inteira do local começa a aparecer com tochas, visando queimar o moinho onde o monstro de Frankenstein foi criado. Isso porque eles entendem que o cientista estava ali brincando de Deus. Ele estava fazendo coisas que não eram permitidas. Heresia! Então esse povo todo se reúne, começa a tacar fogo no moinho. O monstro de Frankenstein tenta salvar o seu criador, mas acaba não conseguindo e morre nas chamas desse incêndio. Ou será que não? A história pula para um ano depois, onde a gente conhece Gabriel Van Helsing, interpretado pelo Hugh Jackman. E preste atenção, tá? Gabriel Van Helsing provavelmente não é o mesmo Van Helsing que a gente já está acostumado, e a gente já vai entender um pouco mais sobre isso. Mas o que é importante entender aqui é que ele é um mercenário e um caçador de monstros. Tipo The Witcher, tá ligado? Caça monstros e ganha os pilas por isso. E logo no início aqui ele já está enfrentando o Mr. Hyde, de um médico e um monstro. Ele chega lá, é uma grande batalha, ele bate no monstro CGI, o monstro CGI bate nele, uma loucura. Que loucura! No meio desse caos todo, a gente já entende o tom de ação aqui, a gente fica até preocupado, será que o nosso herói vai morrer na cena de abertura do filme? Mas não, pois este Van Helsing possui lâminas giratórias e um gancho do Batman que ele utiliza para acabar com essa criatura de CGI. Esquece essa história do Van Helsing enquanto estudioso, o cara que lê bastante e entende o bicho de uma maneira cerebral. E aqui vamos para um caçador de monstros bem genérico, né? Porque ele tem os poderes do Batman, ele tem a inteligência, sei lá, do Tony Stark, ele tem várias coisas, entendeu? Ele é um cara que resolve problemas. E assim, que o CGI do filme parece de PlayStation 2, a gente não precisa nem ficar falando, basta você olhar que você já vai perceber. Mas o que mais me incomoda aqui é justamente o que eles fazem com esse CGI. Porque beleza, o cara vai caçar o monstro, ele tinha que atacar e tal, vai fundo. Só que, cara, por que que esse imbecil desse diretor permitiu que ele tivesse lâminas giratórias como arma e um gancho do Batman? Ele não conseguia pensar em nada mais estúpido do que isso. Ele não tinha uma criança de 8 anos de idade pra ajudar ele, talvez? Poderia ter. Porque ele contou com a ajuda de uma criança de 5 anos de idade pra fazer essas armas. É? Sim, o filho dele, Clark Summers. Informação. Acabou de inventar uma info, né? Desculpa, trago a desinformação. Desinformação. Olha, eu sei que eu vou ser apedrejado aqui pelo meu colega de mesa, mas não me incomoda o monstro CGI aqui. O quê? Ele é de CGI, o que é óbvio, mas pelo menos ele vai pra uma veia um pouco mais cartunesca, né? Ele não tenta fazer um monstro super realista e tal, ele sabe que a parada é mais tosca, então ele investe nisso. Ele investiu na tosquice o filme inteiro, aliás. É verdade. Mas aí você se pergunta, quem é que contrata esse cidadão pra caçar monstros? Ai, meu amigo, os Cavaleiros da Távola Redonda e a igreja, mano. Isso mesmo, ele responde diretamente ao Vaticano, tá ligado? E por que ele tá fazendo essa missão? Uma pra ganhar dinheiro e outra pra recuperar a memória, tá? Porque ele acha que fazendo esse tipo de coisa, ele vai lembrar onde é que ele deixou o carro estacionado. Eu esqueci. Tem um lance, né? Que ele não lembra do passado dele, mas ele sabe que ele pecou. E aí o Vaticano fala assim, ó, mata o monstro, que aí beleza, tu vai pagar pelos teus pecados e por alguma razão ele acredita que ele vai recuperar a memória também fazendo isso. Eu não entendo muito bem, tá? Mas ele crê muito nessa possibilidade. Cara, a fé remove montanhas. Porque, mano, isso é bíblico, a fé remove montanhas. E esse filme aqui começa meio 007, tá ligado? Ele tá lá nessa agência, tem os caras estudando armas diferentes, tem o tal do Crawl aqui, que é um frade, que é tipo o Kill lá do 007, ele faz armas para o Van Helsing, entendeu? E veja só, Van Helsing está prestes a embarcar numa missão que exigirá a mais nova criação do Crawl, que é a besta com múltiplos disparos, a besta metralhadora. Metralhadora. Bestralhador? Excelente arma, cara. Tava pensando no nome. Cara, que legal. Combina perfeitamente com a proposta.
ele vai até a Romênia, onde ele precisa proteger dois irmãos, a Anna e o Velkan. Eles são parte da família Valerios, que há muitos anos jurou matar Conde Drácula e vem falhando século após século. Agora esses caras são os últimos dois dessa linhagem e precisam ser protegidos por Van Helsing. Por quê? Porque sim. Cara, sabe o que eu fico me perguntando? Tipo assim, beleza, o caçador de mãos é o Van Helsing e ele é enviado pra proteger esses dois que juraram derrotar o Drácula. Mas se no final das contas quem vai derrotar o Drácula é o Van Helsing, que importa esses dois? Foda-se. Tem uma explicação, tá? Se eles morrerem, eles vão ser condenados a ficar no purgatório pra todo sempre. Eles nunca vão conseguir ir pro inferno. Eles vão ficar no purgatório. Entendi. Assim. Ué, e eles contribuíram muito na Igreja Católica no passado? Cara, são investidores majoritários? O filme não consegue ir tão longe assim, vamos com calma. We cannot let them slip into purgatory. E o Kiko? Como a gente falou antes, aqui é Gabriel Van Helsing e não Abraham Van Helsing, então ele é um pouco diferente o personagem. Ele é mais porradeiro, ele é mais charmoso, ele chega nas mulheres. Ele usa peruca. Ele usa peruca, uma peruca linda, mas ele também tem esse lance de algum passado, ele pecou demais. E ele é muito bom em algumas coisas, mas como diria o outro personagem do Hugh Jackman, eu sou melhor no que faço, mas o que eu faço não é tão bom assim, entendeu? Porque sou o melhor que existe no que faço. Mas o que faço de melhor não é tão bom. Então ele tem essa dualidade do personagem. Ele também tem um problema de memória. Cara, esse personagem aqui é o Wolverine, entendeu? O Hugh Jackman tava dando certo com o Wolverine, aí o Stephen Sommers pensou assim, caraca, como é que eu faço esse meu Van Helsing? Já sei, vou fazer igual ao Wolverine. E ele fez um guerreiro com perda de memória, exatamente a mesma coisa. A única diferença é que esse Van Helsing aqui, diferente do Wolverine, ele tem um pedaço de papel, que ele guarda um pedaço de papel que o Vaticano deu pra ele. E nunca um se sabe quando precisa limpar a bunda, né? Um pedaço de papel e um anel. Porque o pedaço de papel também serve pra limpar o anel, entendeu? Seja ele qual for. E ele guarda esses dois objetos que o Stephen Sommers não sabe muito bem como colocar na trama, mas ele deixa claro que tudo isso vai ser utilizado no futuro. Fica de olho, viu? Abre o olho, japonês! Os irmãos Valerios também são caçadores de monstros, por que não, né? Aí quando o nosso querido Gabriel Van Helsing chega pra falar com o pessoal, eles estão no meio de uma captura de um monstro, entendeu? E aí cai uma gaiola, a gaiola sobe, bate no pé da nossa querida, ela voa, ela gira, é uma loucura, o que tá acontecendo, amigo? Eles estão tentando capturar um lobisomem dos mais perigosos, o lobisomem de CGI. A batalha é maluca, porque eles prendem o bicho na gaiola, mas começa a dar um monte de coisa errada, entendeu? Prendeu o bicho na gaiola, mas aí sei lá eu o que, a unha dele ficou pra fora, e daí começa toda essa correria maluca. E no meio desse rolê, o nosso querido Velkan Valerios, ele mesmo, grande personagem, ele se vê numa situação de vida ou morte, ele consegue acabar com a vida desse lobisomem, dando um tiro com uma bala de prata nele. Bala de prata? Exatamente. Bala de prata, seta pra matar. Porém, ele acaba sendo mordido e cai de um penhasco. E essa é a primeira queda do filme. Mas, meu amigo, teremos mais umas 80. Você percebeu como tem gente caindo nesse filme? Nossa. O tempo inteiro aparece uma estrela de... toda hora, velho. A Anne fica completamente arrasada com esse acontecimento. Anne, personagem vivida pela Kate Beckinsale. E aí quando chega lá o nosso Hugh Jackman conversar com ela, ela tá muito emocionada, ela tá triste, ela vai... Mas ela não consegue atuar, né? Mas o que ela consegue é ter esse cabelo impecável, meu amigo. Cabelo bonito, não suja, não molha, não acontece nada desse cabelo, é perfeito. Ela conhece ali Van Helsing e Carl, o frade. Eles começam a conversar, a explicar a missão, mas ela não tá muito interessada nisso. E os aldeões também não estão. Eles estão brabos. Eles, assim como eles tacaram fogo no médico e o monstro, agora eles tacariam fogo naquela galera também. Os aldeões só querem queimar, né? Eles querem ver a parada pegar fogo, entendeu? Só que antes que eles possam fazer isso, quem aparecem ali? As 13 esposas de Drácula. E como elas vêm? Voando e fazendo... Caraca, a imitação é perfeita. Mas, felizmente, temos aqui Gabriel Van Helsing com a sua metralhadora. E ele pina tudo. Ele não acerta um tiro, esse desgraçado. Ele erra. Cara, o negócio dispara 8 flechinhas por segundo. E ele erra todas. Todas. É impressionante, cara. A falta de precisão do rapaz.
tiro! E aí a gente vai ter uma batalha onde ela voa, ela volta, ela voa, ela volta, ela voa, ela volta. Em determinado momento ela tá com uma vaca. Essa daqui é uma das cenas mais memoráveis do filme. Me lembra Twister, inclusive. A vaca voa. Entendeu? Eles fazem esse ataque à vaca, só que no fim das contas, uma das esposas de Drácula é morta no meio de toda essa ação. Ataco fedido! E aí o Drácula, na hora, ele sente que a esposa dele morreu e ele se levanta. E aí você pensa assim, ele tava num caixão dormindo? Não, porque deram um monte de dinheiro na mão desse Stephen Sommers e o Drácula não pode dormir num caixão aqui. Ele tem que dormir num portal de gelo que leva ele pra outro lugar. Então quando ele acorda, ele já vem assim, se congelando todo. E o ator que faz o Drácula, o Richard Roxburgh, é um puta ator, né? Meu Deus do céu, esse cara aqui, ele entrega a alma inteira dele no projeto. Parece até que ele vendeu pro diabo, tá ligado? Tão bem que ele manda aqui. E eu vendi minha alma pro diabo. Voltando para a mansão, a Anna reencontra o irmão dela e ele tá com roupas rasgadas. Ué, o que aconteceu, gente? Ele não tinha morrido? Não, mas agora tá com a roupa rasgada e começa a falar o seguinte, ó, é o Drácula que tá planejando ir atrás de ti. Ó, será que é mesmo? Será que ele tá indo atrás de vocês que juraram a morte dele? Eu acho que não. Será? Aí quando ele fala isso, ela fala, caraca, velho, é ele, o Drácula. Nossa, eu pensei que podia ser qualquer outro. E aí ele se transforma em lobisomem, numa transformação lembrada por muitos como uma grande transformação de lobisomem do cinema. Tem muitos fãs dessa cena que ele começa a arrancar a pele e tal. Vira um monstro CGI e começa a brigar com a galera. Cara, esse filme é o seguinte, o monstro começa a brigar com a galera. Essa aí é... Assim, não, tu pega um DVD desse filme e tá escrito assim, Van Helsing briga com uma galera, inclusive vários monstros. Cara, é isso, mano, é isso. Mas a Anne evita que o Van Helsing mate aquele lobisomem, afinal é o irmão dela. E ela deduz que ele mataria ele. Ele acabou de errar 9.972 flechinhas dele. Ela acha que ele realmente ia matar o lobisomem agora? Não ia. E aí, quando o Vulcan vai embora dali, eles decidem segui-lo para encontrar o covil de Drácula. E chegando nesse local, eles não só encontram a casa do vampiro, mas eles também localizam uma série de casulos, muito parecidos com os casulos de Alien. Os ovos de Drácula. Como é, amigo? Não, não são os ovos. Os ovos de Drácula estão com ele. Esses aqui são os casulos de Drácula, onde se encontram os filhotes dele. Grandes morcegos de CGI que não possuem vida nenhuma. E aqui a gente começa a entender por que o Drácula se interessava pela obra de Victor Frankenstein. Porque assim como aquele cientista deu vida à sua criação, Drácula quer dar vida aos seus filhos. O que ele quer, um chocão, entendeu? Um puta choque nesses ovos que daí vai fazer os bichos levantar. Parece que eu tô querendo dizer outra coisa. Cara, às vezes um choque no ovo realmente faz as coisas levantarem. Então. Ele parte dessa ideia, entendeu? Ele partiu da lógica, né? Agora, uma coisa que eu não entendi é que o Vulcan, ele tá lá como lobisomem e tal, e ele é utilizado como condutor desse esquema todo. Ele coloca o irmão da Anne no meio dessa parafernália pra tomar o choque e distribuir o choque entre todos os ovos dele, entendeu? Ele é tipo um roteador, entendeu? Conecta a internet nele e ele espalha pra geral. Só que eu não entendo, por que ele é um para-raio, por que ele espalha tão bem? Qual que é o lance disso aí? Eu não sei. Eu acho que o Drácula fez isso só de sacanagem pra torturar o irmão da Anne. Cara, é que realmente, eu sei que tem coisa que não dá pra buscar lógica, mas por que tem que ser o Vulcan? Porque já tem lobisomens estabelecidos nesse universo, tanto tem vários outros. Por que ele tinha que pegar o Vulcan especificamente? Pra maldade? Pra maldade, ele queria fazer maldade, cara. Eu quero espalhar maldade. E ele aparece no castelo e começa a conversar com o Van Helsing. E sabe o que ele fala? Ele olha pro Van Helsing e diz assim, não sei se você se lembra, mas somos antigos rivais, tá? We have such history, you and I, Gabriel. Eu esqueci. E aí o Van Helsing fala assim, não lembro, cara. E a gente pensa, putz, agora ele vai revelar tudo. Só que não, porque aqui só passou 1 hora de filme. E esse filme tem 2 horas e 11. Então ele segura a informação, entendeu? Ele não larga mais nada. Ele só larga essa braba e Van Helsing e ele tem uma discussão, uma brigação e depois o pessoal vai embora.
Foda-se! E aí que tá um dos problemas desse filme, tá ligado? Esse roteiro safado, porque tipo assim, toda hora vai ter esse monstro que ele poderia estar sendo usado pra alguma coisa, mas ele não vai ser usado, pode ser usado pelo outro. Aí ele tem um segredo, não revela o segredo pra guardar aquele material. Ele tinha um papel, ele tinha um anel. São várias coisas que ele vai largando aqui, entendeu? Só que não explica nada. Obviamente, porque o filme tem 2 horas e 11, então tem que conectar as pontas só lá no final. Mas assim, o que me incomoda é que esse filme não tinha uma missão tão difícil assim. Porque, pô, os personagens são legais. Tem o Drácula, tem o Frankenstein, ele tinha essa galeria de personagens e ele faz uma mistureba. Potencial é o que eles deixaram de fora. Sabe qual é o problema, eu acho, desse filme? É que ele tinha toda essa galeria de personagens. De verdade, eu acho que faltou uma coleira no Stephen Sommers, faltou alguém pra segurar a onda e falar assim, cara, se tu não consegue conectar o lobisomem, o Drácula, o Frankenstein, o médico e o monstro, não conecta. Faz menos. Menos é mais. O cara botou mais e mais e mais. Faltou uma fogaça lá. Faltou um fogaça pra falar pra ele, ó, menos é mais. Bem fácil de fazer. E assim, todo o tempo que ele não perde pra fazer essas conexões, pra trabalhar esses personagens, ele perde com lutinha. Porque esse filme aqui, sem mentira, não tem um diálogo que não termine numa lutinha, cara. Eu nunca vi uma coisa dessas, cara. Por isso que tem tanto fã desse filme, tá ligado? Porque tanta gente que gosta, porque ele não para nenhum momento. É 2 horas e 11 de porradaria, brigação, lutar. Por isso que as pessoas gostam, sabe? Eu gosto disso. Helsing e Anna escapam e acabam sendo encontrados pelo tal Frankenstein que não morreu coisa nenhuma. E ele fala, eu sou a resposta para os problemas de Drácula. Eu sou um grande para-raio. Então aquele plano de captar o raio e mandar pros bichinhos dele, eu sou a chave para isso. Afinal, ele não conhece o cobre, o Drácula, aparentemente, né? Então ele precisa desse conduitezinho. O problema é o seguinte, o Drácula quer o Frankenstein. E eles pensam assim, então vamos pegar e botar um monstro na carruagem, levar pra Roma pra proteger, porque o Drácula vai vir atrás. E no meio desse trajeto, Drácula aparece lá com suas esposas, parece também o Velcro, um lobisomem. Aí é uma grande batalha, morre uma das esposas do Drácula e morre também o Velcro. O Velcro morre? O Velcro morre. Não acredito, cara. Ele era um personagem tão especial, velho. Pois é. Porém, antes de morrer, Velcro deixa a sua marca. Ele morde Van Helsing. E o pior de tudo, no meio desse rolê, Anna é sequestrada por Drácula. E aí o Van Helsing se vê em apuros. Ele só tem um monstro e uma mordida agora. Mas uma das vampiras anêmicas aparecem ali pro nosso Van Helsing e fala o seguinte, vai rolar um baile de máscaras, tá? Vai rolar esse baile. Só que ela reforça, Drácula estará lá e ele aceita trocar a Anna pelo monstro de Frankenstein. Então leva o teu, ele leva o dele e vocês fazem a troca no meio do baile. Nem eu nem tu. Nem você, nem eu. O caçador vai até o local para realizar a troca, mas ele não é bobo nem nada, então ele deixa um monstro preso no local que aparentemente todos os capangas do Drácula tinham acesso, tá? Porque ele já consegue pegar o monstro e levar junto, como se ele fosse um objeto, né? Eles levam ele para cima e para baixo, mas é isso aí. Enquanto isso, o Van Helsing vai lá resgatar a Anna. E aí começa uma cena linda de acrobacias lá, Circo de Soleil, mas circo de CGI, né? Porque aqui novamente tem CGI em tudo. Cara, por que esse cara usou e abusou tanto da tecnologia no filme dele, cara? Completamente desnecessário. Ele podia fazer o mesmo, olha só, o mesmo baile de máscaras, só que sem os acrobatas de CGI. Ficava melhor, cara. Pra que ele botou esses caras de CGI? Mas aqui teve gente caindo de novo, tá? Teve gente caindo? Teve. Ah, não, então tá justificado. Mas ó, Van Helsing consegue resgatar a Anna. Ufa. Eles se reúnem no castelo da Anna e lá eles descobrem uma pintura. Mas como tá nesse filme do Stephen Sommers, é óbvio que não é uma pintura normal, uma pintura de CGI. E aí o frade Carl faz uma maracutaia lá com aquele pedaço de papel higiênico que o Van Helsing levava junto, conecta o papel higiênico ali que a pintura se mexe, entendeu? E aí a gente descobre que o Drácula morreu em 1462, assassinado por um tal de Van Helsing, isso mesmo. E ele matou numa grande situação muito louca, numa pintura, e aí o Drácula queria voltar à vida. Então ele fez uma troca com o diabo e falou assim, ó, ô diabo, quero voltar. Daí o diabo falou, pode voltar, mas faz maldade, não vai voltar pra nada, entendeu? Quem quer rir, tem que fazer rir.
Porém, nesse momento, o pai de Drácula fez um juramento, ficou muito envergonhado com a atitude de seu filho, então ele prometeu que quem matasse Drácula iria para o céu. E de quebra, aprisionou o seu próprio filho em um castelo de gelo. Tá, mas quem que é o pai do Drácula? Deus? Não sei. Não que pode prometer uma vaga no céu assim? Eu não sei, aí tu me complicou. E o problema é que quando o Drácula vendeu a alma dele ao demônio, o demônio deu a ele asas. Então ele não necessariamente ficava preso nesse castelo onde ele devia ficar, entendeu? Ele tava sempre andando pra lá e pra cá. Eu sou rolezeira. Bom, fato é que ao completarem o desenho do papel de parede, assim como acontece em um videogame, os nossos heróis abrem um portal que dá diretamente ao castelo de Drácula. Então eles simplesmente entram nesse local e saem lá no meio da mansão do Conde. Em paralelo a isso, lembra que o Van Helsing foi mordido por um lobisomem? Então ele vai virar um lobisomem também. Mas acontece que ele é o protagonista, né? Então ele consegue controlar a infecção, ele só ataca quando ele quer, ele vai ganhando força aos poucos e tal. A maracutaia do protagonista, né? É puro protagonismo. Graças a Deus, chega o embate final e o Van Helsing agora se transforma em lobisomem na hora que ele precisava para batalhar contra o Drácula. E no meio dessa batalha, que tem gente caindo... Tem o frade jogando alguma coisa lá pra menina Ana, ela escorregando de um lado pro outro, monstrinho aqui, monstrinho ali, batalha de lobisomem contra Drácula, a gente descobre uma coisa incrível, tá ligado? Que o Drácula morreu pra um tal Van Helsing, e o Van Helsing carrega um anel, que é como se fosse uma marca dos caçadores, e o nome dele é Gabriel Van Helsing, e não Abraham Van Helsing, sabe por quê? Por quê? Gabriel, arcanjo, a mão de Deus, entendeu? Tudo conectado. It must be such a burden, such a curse, to be the left hand of God. Caraca, Gabriel Van Helsing é simplesmente o anjo Gabriel atacando aqui, acabando com a maldade toda. E ele tem o anel do Drácula, veja só. O anelzinho ficou com ele. Ele matou o Drácula e ficou com o anel do cara. Foda, foda. Ele mata e humilha, né? Eu quero o seu anel. Van Helsing mata o Drácula rapidinho, só que lembra, o Van Helsing tá ali com o vírus do lobisomem. E a Ana aparece com a cura, ela sai correndo pra tentar curar ele se joga nela, ele machuca ela, mata ela, só que ela consegue curar ele nesse processo. E aí quando ele volta a ser Gabriel Van Helsing, ele percebe que a amada dele está ali morta no chão. Então ele pega ela no colo e... E aí você pensa assim, isso é brega, isso é muito ruim, mas não é nada comparado ao que acontece logo depois. Meu Deus! Porque ele crema o corpo da mulher, vamos lá, tchau Ana, vai em paz. E quando Van Helsing vai até um campo aberto e olha para os céus, ele vê a imagem de sua amada projetada entre as nuvens, sorrindo para ele. Com a família dela. Cara, foda-se a família dela. Ah, tá lá, tá lá. Cara, essa cena é muito brega. Nossa! Nossa! Van Helsing, um caçador de monstros, teve um orçamento absurdo, 160 milhões. Teve muita grana e a bilheteria foi de 302, o que é pouco comparado ao orçamento, comparado a custos de divulgação, repasse aos cinemas. As críticas foram extremamente negativas. Esse filme aqui não fez pouco dinheiro, até fez bastante, só que assim, o orçamento é muito grande, entendeu? Daí teria que ter feito 500 milhões. Aí ele não se pagou e ele também não foi bem recebido, afinal de contas, por mais que você goste, que guarde com carinho esse filme, eu vou te dizer, nunca mais assista ele, porque ele é um filme muito ruim. Mas ele é um filme muito ruim mesmo, um filme de pouquíssimos acertos. Ele tinha uma ideia interessante de misturar esses monstros, ele tinha um ator que conseguiria assumir esse papel de protagonismo e tal, mas cara, pensa num filme de açãozinha genérico ruim. Comparado com o próprio A Múmia do Steven Sommers, existe um abismo entre esses dois filmes. Quando para pra pensar que em 2004 já tinha tido até o próprio A Múmia, Piratas do Caribe, esses filmes que tinham orçamentos grandes, filmes de época, mas que conseguiam entregar cenas cômicas, aventuras bacanas, esse aqui fica muito aquém. E a galera gosta justamente porque ele tem ação o filme inteiro. Então é óbvio que vai gostar porque vai ter ação e tudo mais, mas assim...
não reassista. Poderia ser top. Vou dizer, pra mim é um lixo. Mas em respeito ao público, é o filme que existe. Mas lá no fundo, a gente sabe que esse filme aqui... Então é isso, pessoal. Se você é um grande fã de Van Helsing, comenta aqui embaixo que a gente tá errado, que isso aqui é a melhor obra da história do mundo. Pode comentar. E não se esquece também de se inscrever aqui no Piuí, de conferir os links que estão na descrição e vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PiuíCast, o podcast do canal Piuí. E fica ligado que tá rolando Saga Drácula. Então lá a gente fala sobre um Van Helsing que é muito melhor do que esse aqui. Eu acho que não vai ter saído ainda, tá? Tu deu spoiler da saga de amanhã.